Doenças como a papeira, rubéola e o sarampo têm em comum o fato de serem altamente infecciosas, agudas e, em alguns casos, levam à internação, complicações e morte prematura. Importante, hein? Para prevenir essas infecções, que no passado provocavam epidemias, principalmente o sarampo, responsável por milhões de mortes em todo o mundo, o Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente a vacina tríplice viral. Você sabe que vacina é essa? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, se a vacina está disponível depois de tanta luta, depois de tantos problemas, por que é que nós não vamos vacinar os nossos filhos, né? Por que é que a gente também não vai se vacinar? Doutora Luciana Pacheco, é mais uma puxadinha de orelha e chamando a atenção dos papais e mamães irresponsáveis, né? Para que possam ir levar seus filhos para essa tríplice viral. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. Essa vacina ela já existe há muito tempo. E ela protege, como a gente diz, 3 em 1. Ela protege contra o sarampo, contra a rubéola e contra a cachumba, a papeira. Então, são doenças que as pessoas podem achar que são benignas, mas não são tanto assim, não. O sarampo é uma doença que tem uma transmissão muito fácil entre as pessoas. A transmissão é respiratória. E é muito fácil as pessoas numa casa todas terem sarampo ao mesmo tempo. E é uma doença que pode... A pessoa fica muito acamada, fica com muita manifestação, que a gente chama catarral, coriza, tosse, os olhos vermelhos, aquela pele vermelha, e pode ter como complicação pneumonia e até encefalite. A cachumba, que é a papeira, a gente pode dizer que comparando com o sarampo, ela tem uma manifestação clínica mais leve, mas mesmo assim, ela pode dar pancreatite. O pâncreas é um órgão do intestino que pode ser acometido também pelo vírus no momento que a gente tem aquele aumento, né, incha aqui a bochecha, e também pode acontecer, e a pancreatite é uma doença grave, e também pode ter nos homens, levar à esterilidade, por exemplo. E a rubéola é uma doença que, do ponto de vista de manifestação clínica, é menos grave, mas a gestante, quando tem rubéola, pode o seu feto, o seu bebê, nascer com uma série de complicações, como surdez, como o aumento da cabeça ou a cabeça pequena, com alteração cardíaca, com alteração ocular, glaucoma. Então, são doenças causadas por vírus diferentes, mas que estão protegidas por uma única vacina. Então, assim, não há justificativa nenhuma para que a gente não vacine os nossos filhos, pensando nessa possibilidade das complicações que o vírus retornando, porque se as pessoas param de se vacinar, existe o risco da doença voltar. Das 3 doenças, delas, vamos dizer assim, que o sarampo é o que preocupa mais por essas gravidades todas que podem acontecer, mas como eu falei, as outras também podem determinar todas essas complicações. Perfeito, doutora, bem explicadinho, bem didático, como professora competentíssima que é. Muito bem. Vamos lá então, vamos trazer então a primeira pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco hoje é a Carmelita Silva. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, os adultos não imunizados podem tomar a vacina? Podem e devem. A vacina, as doenças, quando as pessoas têm a doença, elas ficam protegidas pelo vírus que causou a doença por muito tempo. A doença tem, como a gente diz, imunidade duradoura, ela causa essa imunidade duradoura. Mas muita gente não teve sarampo, não teve rubéola, não teve papeira, porque, como você costuma dizer, as vacinas elas fazem um bloqueio, né, um cinturão ali de bloqueio para que outras pessoas peguem. Então, como a gente viu, reduzir, por conta da vacina, o número de casos de sarampo, de rubéola, de papeira, muita gente não teve. Eu tive, mas eu sou da época que a gente não tinha vacina ainda. Então, mas muita gente já se vacinou e ficou protegido. E aí, como a gente está vendo, muita gente não tomando a vacina e que também não teve doença, continua aí suscetível, ou seja, continua exposta ao vírus. E pode tomar. Se a pessoa, na infância, sabe que não tomou as vacinas, procura um posto e pode tomar. Ela é aplicada aí até os 49 anos, se eu não me engano. E
Mesmo que a pessoa não lembre, tem um contato suspeito, ou vai viajar, ou vai para algum local onde a gente sabe que possa ter um aumento de casos, é interessante que também tome uma dose da vacina. Pode tomar no adulto. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem pergunta, a doutora Luciana Pacheco, é a Gabriela Moura. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, a vacina é válida para a vida toda? Gabriela, a recomendação é que a gente faça uma dose aos 12 meses. Então, quando a criança completa 1 ano, ela se protege contra sarampo, rubéola e cachumba e papeira. Quando ela completa 15 meses, ela toma uma segunda dose, que aí é com a chamada tetraviral, que protege contra sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Ainda tem esse plus aí, esse acréscimo de proteção, que é contra a catapora, que é uma doença chata, que dá muita coceira do corpo, muito incômodo com aquelas lesões todas que aparecem na pele. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Não precisa tomar a vacina depois, exceto se houver um surto, se houver, como eu falei respondendo a questão anterior, se houver um aumento de casos, se tiver um surto, uma epidemia, então a recomendação aí de bloqueio, um reforço, pode ser dada. Perfeito, muito bem. Doutora Luciana, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. É muito importante a gente estar falando sobre isso, para estar relembrando aos papais, mamãe e às pessoas responsáveis por crianças, né, e adolescentes, para que a vacina seja colocada em dia aí, que é muito importante para a proteção e blindagem para todos. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, boa semana, com muita saúde. Boa tarde, Wilson, para todos nós. O Brasil já recebeu uma vez o certificado? Uma homenagem, né? A gente recebeu o título de que estivesse livre, não foi nem uma homenagem, foi uma condição mesmo de que estivesse livre da erradicação do sarampo. E da rubéola também. Tinha uma meta para que a gente não tivesse mais casos de rubéola, por conta justamente dessas complicações que a gestante pode ter, o feto, né, o bebê. Então, o Brasil assinou, junto com os países da América Latina, um termo de tentativa de erradicar também a rubéola. Desde 2008, quando foi feita a maior campanha de vacinação do mundo, Wilson, foi feita no nosso país contra esses 3 vírus. E a gente conseguiu, de fato, que a gente hoje quase não vê mais pessoas com rubéola. Mas, volto a dizer, as pessoas podem voltar a ter a doença, e aí com todas essas complicações, porque a vacinação está cada dia mais baixa. A gente agora, com essa campanha de vacinação, começou a melhorar, né, os números, as pessoas começaram a procurar, as escolas também foram orientadas, então está havendo um chamamento dos pais para que, de fato, atualize o cartão dos filhos e também os seus. Então, essa campanha aí parece que está funcionando para abrir os olhos das pessoas com relação à importância da vacinação. Perfeito, é isso aí. Até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tudo de bom, boa semana, com muita saúde. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, especialista, inclusive, trazendo detalhes importantes, explica pra gente. Prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.